Olá, mãe! Seja muito bem-vinda para o nosso programa Papo de Mãe que Ora. E o nosso lema é fé e persistência. E eu te convido a desenvolver isso, porque a gente não nasceu aprendendo. A gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, não é verdade, meninas? Verdade, Sim, verdade. isso mesmo. Um olá aí para todo mundo, bem gostoso! Viu? E hoje nós vamos refletir sobre mãe, oração de um amor e doação. Olha que legal! Quando fala em mãe, a primeira palavra que vem é amor. Né? Amor de mãe sempre é exemplo disso. E também de doação. Porque se a gente parar para pensar, pai e mãe tem doação, mas mãe tem sempre um pouquinho a mais, não é verdade? E falando em mãe, nós vamos começar o nosso programa aos pés de Nossa Senhora de La Salete. Vamos lá, Aline, fazer a oração? Né? Pedir a intercessão de Nossa Senhora de La Salete, já se colocar sobre a imagem, né, tia? E fazer essa linda oração. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salete, das lágrimas que derramaste por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus e vede se, depois de tantos tendes feitos por vossos filhos, podei agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas volvei nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Como hoje o nosso tema é Mãe, oração de um amor de doação, nós vamos pegar Lucas 2, versículo 41. Olha, essa passagem da Bíblia, ela toca muito meu coração. Por quê? Porque a gente pensa, né, em Maria cuidando do menino Jesus e não consegue imaginar ele se perdendo. E dá uma angústia. E todas nós, mães, já vivemos em algum momento aquele que você está olhando o menino e de repente ele some. Porque afinal de contas, a vida de um filho, desde o momento que a gente descobre que está grávida até o momento que a gente fecha os olhos, é momento de preocupação e alegria também. E eu sempre digo que filho não tem validade, gente. A minha filha vai fazer 48 anos e o caçula vai fazer 45. Eu tenho preocupação igual de quem tem filho pequeno, não é verdade? Só vai mudando de estágio, né? Só vai. E é isso que nós vamos conversar aqui. E olha que lindo essa passagem. Jesus tinha 12 anos nessa época. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Terminados os dias de festa, ou seja, terminados os dias de alegria, no momento de voltarem, Jesus permaneceu em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrava na caravana, fizeram o caminho de um dia e depois de 3 dias encontraram Jesus no templo. E é interessante que Nossa Senhora diz para ele, né, na hora que encontra: filho, por que agiste assim conosco? Olha, o teu pai e eu andamos angustiado à tua procura. Ele respondeu: por que me procurais? Não sabeis que eu devo estar naquilo que é do meu pai? Eles, porém, não entenderam o que lhes havia dito. E Maria, né, continua depois guardando isso no seu coração. Olha que Jesus foi um menino de ouro, como a gente pode falar com relação aos nossos filhos. Mas também Maria viveu a angústia de não entender qual era a do filho dela. E muitas vezes,
quando entrega o neném pra gente na maternidade, criança não vem com manual. Então a gente olha e fala assim, e aí, o que eu faço com isso? Não é verdade? E a gente começa a viver os ciclos da vida. Quem vai começar o primeiro ciclo da infância? Sou eu. Ah, fala pra gente, Ju. Então, eu acho que esse momento da gente dar à luz, nasce o bebê e a gente se torna mãe, sem manual, como você disse, e junto com as alegrias vem um monte de angústia. Então, eu relembro bastante, assim, daqueles primeiros banhos, até você achar a forma com que o bebê consiga se adaptar bem e ficar confortável. A gente também fica com o coração na mão, né? Um outro momento que eu acho que para mim foi muito especial, que é a amamentação, mas que ao mesmo tempo, a hora que você tem aquela chegada do leite, né? Você já não sabe mais como agir. O nenê, para mim, ia vir um nenê grande e nasceu um bebê tão pequeno. E todo esse processo é algo novo e que traz essas angústias, né? Então, a gente fica um pouco confusa de certa forma, mas, como a gente sempre diz, com bastante perseverança e oração, a gente segue. Tenho certeza, mãe, que você também viveu algumas angústias de aprender quem é aquele ser e quem é você enquanto mãe. E à medida que a gente vai criando a interação, é interessante que o choro a gente conhece, né? A forma de mexer, isso é um aprendizado. A mesma coisa é o nosso amor por Jesus. No início, a gente começa sem entender e depois a gente vai aprendendo a orar e a entender quem é Deus para nós. Mas se fosse só na infância, né? Porque a gente diz assim, ai, que meu filho cresça, que meu filho cresça, e a gente esquece que na adolescência... E é um processo, né, tia? E assim, sempre uma novidade. Então, assim, na infância a gente tem o controle ali daquele bebê, daquela criança, e na adolescência já não tem mais. Né? Então, assim, eu mesmo tenho um de 13 anos, eu vejo como é difícil, como é desafiador hoje a gente educar, a gente, assim, como é angustiante para nós mães, né? Eu tenho, assim, uma dificuldade, às vezes, de entender o que ele está falando. Então, assim, a diferença aí da linguagem. Então, assim, até mesmo em oração eu procuro, peço muito a Deus para que me dê paciência e perseverança para que eu entenda a linguagem. Porque os adolescentes, eu pego o celular e eu não consigo entender as siglas. A linguagem entre os amigos é outra que não é da nossa geração, né? Fora que tantos de outros desafios, eles querem fazer parte das tribos, eles querem ser aceitos ali, e a gente sabe que aquela tribo não é a tribo que Deus almeja para eles. Então, eu acho que assim, nesse momento vem também muito o silêncio de Maria, né? Nós não podemos trancar os nossos filhos em casa, adolescentes, eles estão já, né, eles têm as coisas para fazer, já estão seguindo aí para a juventude, mas ao mesmo tempo a gente tem que, nós vamos colher o que nós plantamos na infância e continuar ali na perseverança, no silêncio da oração, orando ali no terço, quando às vezes ele está numa festinha ou está ali com 16, 17 anos já um aniversário, aquela preocupação que a gente não dorme sem o filho chegar. Então, assim, as preocupações, né, tia, como você falou, sempre vão ter. Elas só mudam, né? Mas que a gente continue firme, perseverante na oração e educando, sim, eles. Não é porque é adolescente que a gente não obriga a ir na missa, não tem essa. Eles sabem que domingo é dia de missa, né? Então tem que ir. E aí eles vão aí colhendo os frutos, né? A gente sabe, vai planta para colher, né, tia? O que eu acho muito interessante na adolescência é a angústia que eles vivem de não ser nem criança e nem adulto. E nós, como mães, acabamos reforçando isso. Porque quando eles fazem alguma brincadeirinha de criança, eu vi meu neto botando umas brincadeiras e meu filho falando, não faça isso. Quando eles querem ser adultos, a gente fala, você não tem idade para isso. Então, essa incerteza é um momento que precisa de muito amor. Primeiro, para ouvir
aquela angústia que eles estão vivendo. E segundo, para trabalhar a nossa angústia. E aí, realmente, os problemas começam, porque até agora era só trailer, né? Quando entra a parte da juventude, Aline, o que rola no pedaço? Eu falo que tem um ditado que é perfeito: filhos criados, trabalho dobrado. É isso aí. Tia, mas é muito gostoso também essa fase adulta. Ela tem as suas dificuldades, mas tem uma coisa muito gostosa, porque você começa a curtir mais. Porque você acabou com aquela chatice do adolescente que bate de frente, e aí você tem uma maturação como mãe, que você começa a entender, você já escutou, você começa a entender, e aí sim entregar a Jesus. Porque nessa fase, a gente não tem muito o que fazer, a gente tem que entregar, né? Porque a gente tem as angústias, porque sai de noite, é carro, já começa, entra para a faculdade, são as outras ideologias que entram dentro da sua casa. As pessoas que vêm para dentro da sua casa já não são mais aquela turminha da escola que você conhecia, né? As escolhas de ir, de repente, estudar fora, de sair de casa, você já sente seu ninho vazio. Então, nós mães, nessa época, eu agradeço ao movimento, tia, porque eu tive uma estrutura oracional que me preparou para passar por esse momento. Que hoje eu torço que meus filhos, o que eles decidirem, eu entrego a Deus. Mas a gente entrega, assim, né? A gente entrega e devolve. Entrega e devolve. Então é uma fase muito gostosa, mas uma fase de muita preocupação. O carro de madrugada, as bebedeiras, né? Porque vem com isso, os 18 anos, vem as bebidas, as festas enormes, as drogas que estão muito perto da nossa vida, é uma realidade muito perto, né? Porque antigamente não era tão perto, hoje está do teu lado, né? Você não precisa ir correr atrás, ela vem até você, né? Então, isso tudo traz uma angústia de mãe. Se você não tiver essa parte de fé muito grande e estiver preparada para isso, aí vai trazer muita angústia. Se você está na caminhada e conseguir realmente fazer essa entrega, você passa por essa fase mais fácil. E sabe uma coisa que eu acho muito importante, pelo menos eu vivi isso, é o momento que eles casam, a escolha dos cônjuges e depois até você aceitar que aquela família não vai ser igual à sua, ela vai ter uma estrutura diferente. E aí, gente, o segredo é o amor, porque o amor traz aceitação. Não é isso? Eu vivo lá em casa todas as fases por causa dos netos e eu vejo que em cada fase é um tipo de amor. Primeiro é um amor mais de cansaço físico, depois é um amor de mais entendimento daquele momento que vai e volta e depois é um momento do amor desapego, onde você trabalhou para que os seus filhos sejam aquilo e depois é eles construindo junto com os netos. Mas eu estou adorando ser avó, sabe por quê? Porque eu agora assisto de fora e aí é muito mais fácil. Mas tem os desafios, tia, porque eu falo que mexe com a gente, mas não mexe com nossos filhos, né? É verdade. Então a gente tem que também aceitar uma terceira pessoa. É aquele desafio também, a gente tem que ser muito inteligente, silêncio de Maria. É o desapego, não é verdade? Mas como vó, quando eu assisto de fora, eu tenho mais facilidade para lidar com aquilo ali. Verdade. E até porque a maturidade chegou, não é só a idade, né? Com certeza. Mas eu quero te convidar agora a colocar a mão no coração e pedir ao Senhor a graça, primeiro, de aproveitar cada fase. Porque todas as fases têm alegrias e tristeza. Eu quero te louvar por toda a infância dos meus filhos e dos meus netos. Quero te louvar por todas as angústias que eu vivi e vivo agora com os adolescentes. Mas quero te agradecer por todo aprendizado, Senhor, que o Senhor trouxe durante esse processo. E como disse a Aline, obrigada, Senhor, por me trazer para perto de Ti, para ser uma mãe de oração, porque a oração tem dilatado o meu coração. E ao dilatar o meu coração, eu tenho aprendido a amar. Obrigada. Quero agradecer a sua audiência e dizer o seguinte, que ser mãe é aprender a amar, é aprender a doar. Por isso, continue sempre conosco. Combinado? Até o próximo programa. Até mais. Até mais.